gravando neste computador. Ok, moçada. Então, vamos continuar, não é, o nosso estudo sobre traumatologia forense e falávamos na aula passada sobre as feridas contusas, aquelas que são produzidas por instrumento contundente, que é uma superfície plana que atinge, impacta, não é, o corpo, não é? E o que vai acontecer, não é? De acordo com a intensidade, de acordo com a força do impacto, né? Nós podemos ter de uma simples rubefação, não é? Que é aquela vermelhidão momentânea, que é uma reação normal do corpo, não é? Podemos ter uma equimose, que nós vimos na aula passada, que ocorre quando os capilares se rompem, extravasa, não é, sangue na intimidade dos tecidos, fica aquela marca ali roxa, né, que vai clareando com o tempo, não é? E tem outras formas que esse impacto pode gerar, não é? Equimose. Vamos falar agora do edema. O que é o edema? É o acúmulo de líquido no espaço intersticial, que é constituído por uma solução aquosa de sais e proteínas do plasma, variando de acordo com a sua etiologia. Já ouviram falar, pô, o cara foi tirar água do joelho, estava com o joelho desse tamanho assim, né? Aí o sujeito vai lá e fica tirando aquele líquido do joelho, aquilo ali é um edema, não é? Quando aparece em determinado local e circunscrito a pequenos volumes, chama-se edema localizado. No estudo das lesões decorrentes de ação contundente, interessa mais o chamado edema por ação mecânica direta, que tem como causas principais a torção, a percussão, a pressão, em muitos casos o edema agravado pela ação endógena da histamina. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. É muito comum, não é, em brigas, não é, aparecerem esses edemas aqui. Vocês estão vendo esse inchaço aqui? Né, inchaço no pé ou inchaço na mão? Não é? Isso aqui é derivado exatamente dessas torções. Não é? Esse acúmulo de líquido intersticial, né, vai dar geralmente nessas locais onde há junta, né? E, obviamente, né, nós temos uma ação contundente intensa. Né? É difícil você nunca, quem joga futebol, nunca ter tido esse tipo de lesão. Não é? O cara toma um pisão ali no tornozelo, fica aquele inchaço ali, né? Qual é a importância dessas lesões para nós da medicina legal? Né? Obviamente que ela demonstra que houve uma ação contundente no local, não é? E também, não é? Ela é uma reação também que só dá no vivo, não é? Não aparece no cadáver esse tipo de lesão, não é? É uma reação do vivo. A outra ferida é o hematoma, que todo mundo chama de hematoma. Quando vê uma equimose, chama equimose de hematoma. Então é a mesma coisa. Vocês vão ver hoje aqui que hematoma não é a mesma coisa que equimose. Né? Deixa eu ver se eu peguei aqui uma imagem. Olha só o que é um hematoma. O que vocês estão vendo aqui? Ah, Ricardo, isso não parece muito com o edema? Qual é a diferença? Esse inchaço aqui, no edema, é o que tem ali nesse local não é sangue. É, na verdade, um líquido no espaço intersticial constituído por uma solução aquosa de sais, proteínas e plasmas. No edema, forma uma água mesmo, não é? Agora, no hematoma, não. No hematoma é uma coleção sanguínea. Olha, essa ferida na testa aqui, que a gente costuma chamar de o cara tá com um galo na testa, né? Olha aqui a orelha. Isso aqui tudo não é uma bolha de água, é uma bolha de sangue. Isso significa que houve rompimento, não é, de vasos sanguíneos que formaram uma coleção sanguínea.
né? Aqui na orelha, né, é um local que normalmente aparece, mas é muito mais comum quando você tem uma placa óssea branca, perdão, uma placa óssea plana por baixo, não é? O sangue extravasa e não tem para onde voltar. Ele fica parado ali, né? Porque embaixo é uma placa óssea plana, em cima a pele. Aí fica essa bolota aí que vocês estão vendo, que o pessoal costuma chamar de galo. E o cara tá com galo na testa, né? O hematoma é um maior extravasamento de sangue. Ele é maior do que a equimose. Enquanto a equimose, não é o rompimento de vasos capilares, aqueles vasos bem fininhos que tem embaixo do tecido, né? Que aí o sangue fica parado ali, né? Aqui não. Aqui é um vaso mais calibroso, né? Aqui o vaso mais calibroso que vai é, se romper, não é? E o que acontece? Aquele acúmulo de sangue forma aquela bolha aqui que vocês estão vendo, não é? Não confundir com o edema, porque o edema é uma bolha de uma solução de plasma, de água aquosa, não é? Já o hematoma é sangue mesmo, né? Formam-se no interior dos tecidos verdadeiras cavidades, onde surge uma coleção sanguínea, não é? Aqui é como se preenchesse um espaço vazio com sangue que rompeu lá em razão do impacto, né? E aí ela encontra ali um local entre a placa óssea e a pele e forma uma coleção de sangue, já uma coleção de sangue maior do que a da equimose, né? A equimose ela não chega a produzir uma coleção sanguínea, porque o sangue ele extravasa, ele extravasa e entra na intimidade dos tecidos. Aqui não, aqui forma uma bola, não é? Para a palpação, pela palpação da região afetada, percebe-se a sensação de flutuação. O hematoma, em geral, faz o relevo da pele, tem delimitação mais ou menos nítida e é de absorção mais demorada que a equimose, né? Vocês se lembram lá que a equimose, né, ela demorava assim, em torno de 15 a 20 dias para sumir? Pô, uma bolota dessa aqui, querido, demora bem mais tempo, não é? Demora bem mais tempo, não é? Porque até esse sangue ser absorvido novamente, não é? É óbvio que vai demorar mais tempo. Em alguns casos, pode ser necessária até mesmo uma intervenção cirúrgica, não é? Pode também ser profundo e encontrado nas cavidades ou dentro dos órgãos, não é? Às vezes você vai verificar esse hematoma interno, né? Quando o impacto faz romper, por exemplo, um vaso dentro de uma das cavidades do corpo, né? Abdômen, é, tórax ou até mesmo intracranial, tá bom? Muito bem. Ferida contusa. Bom, uma coisa é nós falarmos em lesões contusas, né? Lesão contusa, ou como alguns autores falam, no meu ver, erroneamente, lesão contundente, porque contundente não é lesão, contundente é o instrumento, não é? Então, quais são as modalidades de lesão contusas que nós temos? Nós vimos a equimose, o edema, o hematoma, não é? Mas existe a ferida contusa. A ferida contusa também é provocada por uma ação contundente, ou seja, o impacto de uma superfície plana sobre o corpo. Qual é a diferença dela? Porque aqui o impacto é tão grande, mas tão grande,
que vai romper, vai abrir a pele. Né? Aqui a pancada é tão violenta que vai vencer a resistência e a elasticidade dos planos moles. Aqui ocorre quando essas lesões contundentes são abertas. Então, se você pegar lá de trás, de quando a gente começou a estudar, nós vimos que existe a rubefação, que é uma vermelhidão, né? Quando você tem um impacto mais leve, fica só vermelho ali na hora, que é o edema. Depois, uma pancada um pouquinho mais forte pode criar uma equimose, não é? Uma pancada mais forte ainda pode gerar ou um edema ou um hematoma. E aqui a gente chega no top 5, no top 1, né? Agora no topo da lista da pancada, porque aqui o taco de beisebol, né, a raquete, ou soco, foi tão violento que rompeu a pele, abre a pele e forma uma ferida aberta, uma lesão aberta. Né? São produzidas por compreensão, pressão, percussão, arrastamento, explosão e tração. Olha só as várias formas com que ela pode acontecer. Né? Olha aqui, nós temos, essas são imagens de ferida contusa. Ferida contusa. O que vocês percebem dessa ferida contusa? A pancada foi tanto que abriu a pele. Tá? E aí, olha só, que situação. Não é? Aqui você tem as lesões mais graves, as lesões contundentes mais graves. Não é? Então, quando você olha, por exemplo, um cadáver, não é? E verifica uma lesão desse tipo, você já consegue identificar que foi utilizado um instrumento contundente. Né? Olha, eu não estou vendo aqui nessa primeira imagem um corte. Né? Eu não estou vendo aqui, não é, uma incisão. Eu estou vendo o quê? Uma ferida contusa. Quais são as características, em geral, da ferida contusa? Olha, como as feridas contusas são produzidas por meios ou instrumentos de superfície, apresentam elas as seguintes características: forma estrelada, sinuosa ou retilínea. Vocês estão vendo aqui que ela não tem um formato certinho, né, igual a lesão incisa, né, o corte de faca, um corte de bisturi. Ela é estrelada, ela é completamente sem uma delimitação, não é? Mas também, por exemplo, esse corte no supercílio aqui, tá vendo? Olha, não tem as bordas não são perfeitas, né? Como é na lesão incisa, né? O corte de uma navalha, por exemplo, que você tem as bordas perfeitinhas. Você vê que as bordas aqui são todas irregulares, né? Essa última aqui, então, que é uma que nós chamamos de fratura exposta, né? Você vê que ela é completamente sem forma, né? Ela é completamente é, como é que eu vou dizer, estrelada, não é? Bordas irregulares, escoriadas e equimosadas. Queridos, reparem aqui, não sei se vocês estão reparando, nessa primeira ferida, né? Você tem as partes aqui que são abertas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali o meu sinalzinho do mouse percorrendo. E em volta, vocês estão vendo roxo. Tá vendo? Aquilo ali nós chamamos de borda equimosada. Né? Por quê? Significa que nas bordas nós temos equimoses formadas por rompimento de capilares. Né? Fundo irregular,
vertentes irregulares. Vejam que essas lesões são completamente irregulares, olha, né? Isso aqui vai variar do objeto que foi utilizado, do grau de força que foi utilizado, da questão de como que é a pele da pessoa, não é? Então, isso vai variar de acordo com esses vários fatores. Ponte de tecido íntegro ligando as vertentes. Olha aqui, ó. Essa primeira lesão, tá vendo que vocês estão vendo aqui, ó? Não sei se vocês estão vendo aqui, meu cursor. Pontes do tecido que ficaram íntegros. Tá vendo? Ligam um lado ao outro da ferida algumas pontes de tecido. Tá vendo? Que elas permanecem ali. Isso é muito comum também, não é toda ferida contusa que vai ter, mas na sua grande maioria. Integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão. Isso aqui é uma questão interessante. Essa aqui, a fratura exposta, por exemplo, né, obviamente, né, que eu não vou ficar mexendo aqui, mas se você pegar essa imagem e ampliar, você vai ver ao fundo dela tendões íntegros, vasos íntegros, não é? Estruturas do tecido aí, estruturas do corpo humano íntegras aí no final, né? Vasos, nervos e tendões, não é? E o ângulo tendendo à obtusidade, ou seja, né, você vai ter aí o formato, né, como se fosse uma bacia, né, onde o impacto entra, rasga, abre e forma né, um ângulo obtuso. Né? Então, você tem aqui essas feridas que nós chamamos de feridas contusas. Olha, a maioria delas indicam homicídio ou tentativa de homicídio. Né? Mas, por exemplo, um atropelamento, um acidente, por exemplo, e no caso da fratura exposta, né? Uma série de situações que podem aparecer aí. Né? Fraturas. Por favor, eu estou indo rápido demais. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Na verdade, o que acontece? Você com as imagens, fica tudo mais fácil, né? Quando você visualiza com a imagem, aí você vai e a imagem você não esquece, né? Principalmente essas daí, que são românticas, né? Então, vamos lá. Fraturas. O que são as fraturas? Decorrem dos mecanismos de compressão, flexão ou torção e caracterizam-se pela solução de continuidade nos ossos. Ou seja, né, solução de continuidade significa que houve quebras. Né? Fratura nada mais é do que a quebra de um osso. São chamadas de diretas quando se verificam no próprio local do traumatismo. Isso aqui, olha, é interessante, tá? Direta, quando se verificam no próprio local do traumatismo, e indireta, quando provém de violência em uma região mais ou menos distante do local fraturado. Essas últimas têm como exemplo um indivíduo que cai de uma certa altura em pé e fratura a base do crânio por contragolpe. Olha só, hein? Não sei se vocês já viram isso. O sujeito cai, vai aparar com o braço e o cotovelo solta. Não é? Ou o ombro solta. O local do impacto foi aqui no braço, na mão, mas a lesão se deu em outro lugar. Quando a pessoa cai em pé, muitas das vezes o impacto parece aqui, ó, no crânio. Essas são chamadas de lesões indiretas. E indireta quando pega no local do impacto mesmo.
né? Tem aqui algumas imagens, né? Aqui, olha, nós temos 3 tipos aqui de fraturas, né? Nós temos uma fratura aqui na junção, né? Na articulação. Depois, nós temos uma fratura, né? Que rompeu ali a solução de continuidade no antebraço, mas que não houve exposição. E depois nós temos uma fratura exposta, onde aparece a exposição do osso, né? Então, as fraturas nós chamamos de esse tipo de coisa. Aí falou assim, Ricardo, mas você botou lá na ferida contusa uma fratura exposta aqui na direita, né? Veja bem, a ferida contusa, não é? A fratura, ela pode estar presente numa ferida contusa ou não. Aqui eu tenho uma ferida contusa com fratura. Eu posso ter uma ferida contusa sem fratura, não é? Mas, a bem da verdade, que essas são lesões, né, em regra praticadas, originadas de ação contundente, não é? Nós vamos ver daqui a pouco que disparo de arma de fogo também pode produzir fraturas, não é? Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí essas lesões, não é? Aí nós temos aqui alguns tipos. Deixa eu ver se eu botei assim. A primeira delas é a luxação, não é? A luxação. O que é a luxação? São caracterizadas pelo deslocamento de 2 ossos cuja superfície de articulação deixam de manter suas relações de contato, que lhes são comuns. Queridos, olha, o pessoal chama tudo de luxação, mas poucas pessoas tiveram uma luxação de fato. Olha aqui o que é uma luxação. Ou seja, está vendo aqui a junção, a junta de um osso com o outro, ele soltou. Está vendo? Olha o dedo aqui. Né? Eu já tive uma luxação dessa no cotovelo. Eu levantei meu braço pendurado assim, ó, soltinho. Como é que eu consegui isso? Lutando judô. Né? Dei uma bobeira lá, né? Quis fazer lá um contragolpe bizarro lá, caí. Meu braço, o peso do meu corpo e o peso do corpo do colega. O que aconteceu com esse cotovelo aqui? Não aguentou o impacto, soltou. Fez exatamente o que tem aqui, olha, nesse cotovelo. Você tem um cotovelo normal e o cotovelo... Aconteceu comigo essa lesão aqui, né? E aí eu simplesmente levantei o meu braço caído assim, pendurado. Interessante dessa lesão é que essa lesão assim, não tem extravasamento de sangue, não é? Você vai para o hospital, o cara coloca no lugar, não é? Imobiliza e pronto, daqui um tempo eu tô lá, mexendo com o braço de novo, né? Interessante dessas lesões, né? A recuperação delas, né? Não tem muita coisa que fazer, botar no lugar e aguardar, né? Às vezes, uma fratura, às vezes, muitas das vezes, cria problemas muito mais graves do que a luxação, né? Então, são denominadas completas quando as superfícies de contato se afastam totalmente e incompletas quando a perda de contato de superfícies articulares é parcial. Pode ser fechada e exposta. As mais comuns são as luxações de ombro, cotovelo, joelho e tornozelo. Olha, futebol costuma dar luxação de tornozelo, que é uma beleza, né? Então, assim, essas luxações, né? Se não romper um tendão, né? Se não romper um nervo, né? Põe no lugar, imobiliza, o próprio corpo vai se encarregando de tomar, ganhar o curso novamente, né? Agora, quando há ali um rompimento de um tendão, de um nervo, aí a coisa começa a ficar preocupante, né? Entorses, entorses.
né? São lesões articulares, provocadas por movimentos exagerados dos ossos que compõem uma articulação, incidindo apenas sobre os ligamentos. Cara, você aqui não solta, as juntas não são separadas, não é? Mas aqui existe um movimento exagerado que os ligamentos eles se forçam, né? E gera uma coisinha dessa aqui, ó. Olha a forma com que o sujeito jogando futebol entra no outro, ó. Né? Olha o pezinho do cara virando, tá vendo? Olha. Vejam que esse aqui é um movimento exagerado do tornozelo, né? Não tem tornozelo humano que faz um movimento desse. Aí você olha aqui direito, no ângulo esquerdo o resultado, né? Olha o tamanho aqui da... Oi, pede pra Ângela lá. Vai vendo aí, né? Tá xeretando aqui, querendo saber o que que é. Ainda bem que a imagem que ela pegou foi uma imagem tranquila, né? Pô, senão ia ter choradeira agora aqui. Mas enfim, né? Aí você tem aqui, olha, pisãozão, depois tem esse inchaço aqui, né? O cara fica aí tempão sem poder jogar futebol, né? Uma flexão intensa de uma mão sobre o antebraço ou uma abdução mais brusca do polegar sobre o seu metacarpo, um pé mal assentado no solo, uma rotação mais violenta de um joelho. Isso aqui é terrível, cara. Jogador de futebol, quando vira o corpo, mas o pé está fincado no chão e o joelho torce. Meu irmão, olha, o cara fica com o joelho dessa idade assim, ó, né? E parece que hoje o tratamento evoluiu. Mas antigamente o cara metia ali uma agulha e ficava soltando, tirando água, né? Tirando água, tirando água, tirando água. Parece que hoje não faz mais esse tipo de tratamento. Aí o pessoal da medicina lá que vai dizer, opa, esse aqui também é pesado, tá? É uma outra forma de lesão por ação contundente. E essa aqui, salvo engano, foi visto nesse caso que ganhou uma certa repercussão aqui, né? Na mídia, do caso do garoto Henry, não é? Que ele sofreu agressões de formas contundentes, né? Que criaram rupturas, né? De vísceras internas, né? É, e está sendo investigado ainda. A Polícia Civil fez um trabalho maravilhoso no caso, recuperando os celulares que foram jogados fora através de um programa de computação, não é? Através de um programa de computação. Só um minutinho, queridos. Desculpa aí, pessoal. Estão invadindo o gramado aqui, tá? Então, assim, rupturas de vísceras internas, né? Então, esses impactos podem causar internamente, né, as lesões, né? Então, por exemplo, o famoso abraço forte, né? Um pisão no abdômen, né? São ações contundentes
E aí, olha, no slide para vocês, né, o impacto violento sobre o corpo humano pode resultar em lesões mais profundas, determinando ruptura de órgãos internos. Os ferimentos externos nem sempre são proporcionais ao caráter grave dos resultados internos. Então, você vê o sujeito que tomou um pontapé na barriga, você olha, tá um vermelhinho só aqui, mas de repente aquele pontapé rompeu um baço, não é? Rompeu um fígado, não é? Ah, eu tinha um amigo que gostava de lutar capoeira e tudo, né? Ele tomou um chute na barriga, caiu, a barriga doendo, 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 não é? Você olhava por fora, não tinha muita coisa. Estava um vermelho, onde pegou o pé. Ele chegou no hospital, o baço dele tinha rompido, ele morreu. Né? Rapaz novo. Né? E é uma ação traumática que pode ser por compreensão, pressão, percussão, tração, explosão. Nós vamos falar aqui da explosão já já. Né? Explosão tem um efeito que nós chamamos de efeito blast, que é o efeito da propagação sonora, né? A propagação de ondas, né? De ar proveniente da explosão e joga, lança o corpo, né? Aí você vê a pessoa no chão assim, caída morta, não acha uma ferida para o lado de fora. Por dentro ela está cheia de rupturas, de vísceras, né? Órgãos, intestino, né? Rim, baço, pâncreas, rompe tudo por dentro. Né? Isso é muito comum do efeito das explosões que nós vamos falar aqui ainda hoje. Né? Há um conjunto de lesões que, ao ser encontrado em casos de suspeita de crueldade ou tortura, pode ser... Olha só isso aqui, cara. Parece que eu estou vendo o programa do Fantástico e o caso dessa criancinha, né? Que foi assassinada aí pela mãe e pelo padrasto, né? Há um conjunto de lesões que, ao ser encontrado em caso de suspeita de crueldade ou tortura, pode ser provenientes de pisões propositais sobre o abdômen, ruptura de órgãos maciços, ausência de sinal de violência sobre o tegumento abdominal e até mesmo chegar a haver prolapso retal. Né? O sujeito pisa no abdômen da vítima, você olha por fora, não tem. Por dentro tem rompimento e às vezes até mesmo, né, um prolapso retal, que é o quê? O reto, né? O local para onde os órgãos podem sair, né? Parte do intestino sai pelo ânus, né? Ocorre ali uma evisceração no local. Né? Tenho aqui para vocês alguns casos, né? Rupturas de vísceras internas. Né? Então, por fora, às vezes você não vê a lesão, mas por dentro você tem ali o exemplo de um rim, por exemplo, né? que sofreu uma ruptura por conta de um impacto. Não é? Aqui também, o que acontece? Você está vendo o tamanho desse abdômen? Olha o tamanho desse abdômen. Às vezes o sujeito nem tinha uma barriga tão grande, mas quando há um rompimento aqui dentro de um órgão, o que vai acontecer? Né? A hemorragia interna é tão abundante que vai inchando, vai provando um inchaço, 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 inchaço aqui do abdômen. Né? O abdômen fica enorme. Né? Em alguns casos, né, vem ocorrer até mesmo quando esse impacto, né, rompe, né, a pele, né, o órgão pode sair, né, ou pode ser expulso da cavidade. Agora sim, queridos, aqui é da máxima importância em medicina legal. Lesões produzidas por artefatos explosivos.
Vamos lá. Chama-se explosão o mecanismo produzido pela transformação química de determinadas substâncias que, de forma violenta e brusca, produz uma quantidade excessiva de gases com capacidade de causar malefícios à vida ou à saúde de um ou vários indivíduos. Então, o que acontece aqui? A transformação química de determinadas substâncias de forma violenta ou brusca produz uma quantidade excessiva de gases. Né? Essa quantidade excessiva de gases vai ocorrer o quê? Uma explosão. Essa explosão vai promover um deslocamento de ar. Né? Abre de uma forma muito intensa, muito brusca, né? A expansão desses gases e forma o deslocamento de ar. Né? E ela tem um efeito devastador. Né? Eles são chamados de efeito blast. Né? Eles podem ser tanto acidental ou de forma criminosa. Né? É muito comum, né, a forma criminosa. Hoje em dia se usam artefatos explosivos até mesmo para roubar agências bancárias, né, para estourar caixas 24 horas, banco 24 horas, né, explode aquilo. E aí nós temos que tomar cuidado uma coisa. A perícia, nesse caso, não é fácil. A perícia é difícil. Por quê? Porque existem vários tipos de lesões produzidas por uma explosão. Você tem as lesões produzidas pelo efeito blast, que vão lançar o corpo e que na propagação do ar, na expansão do ar, vão provocar a ruptura dos órgãos internos. Você tem lesões que são produzidas pelo estilhaço. O que é o estilhaço? São os fragmentos da parede, da vidraça, que também ganham aquela velocidade e que vão atingir o corpo, provocando várias feridas. E você tem as feridas que são provenientes do impacto do corpo no solo. Então, olha a quantidade de lesões que podem causar uma explosão. A própria do efeito blast, os estilhaços e o impacto do corpo no solo ou em algum outro anteparo. Não é? Então, aqui nós temos as explosões, ela tem um poder brutal. Não é? As lesões produzidas por esses artefatos podem ser de ação mecânica e por ação da onda explosiva. As primeiras são provenientes do material que compõe um artefato e dos escombros que atingem as vítimas. As outras são decorrentes das ondas de pressão e sucção que compõem a chamada síndrome explosiva ou blast injury. Tá? A propagação da onda e o próprio impacto. Né? E ainda tem aqui, não falou, a terceira forma de lesão, que vai ser aquela onde o corpo vai, no deslocamento, o corpo atinge o solo depois. Então aqui, olha, nós temos aqui, para a gente ter uma ideia, né, desses tipos de lesão. Né? A imagem da direita, vocês vão ver exatamente o efeito primário, secundário e terciário do blast, do efeito blast. Né? Então você vai ter os próprios estilhaços da explosão, que podem ser objetos do próprio explosivo,
Por exemplo, a granada, ela explode soltando estilhaços, né? Ela solta estilhaços de metal, de chumbo, né? E ela tem, além dos estilhaços, o próprio efeito blast, que é da propagação da onda da explosão, né? Então, você tem, logo de cara, os estilhaços. Em segundo, o próprio efeito blast, que vai produzir rupturas de órgãos internos. Alguns órgãos não aguentam com essa propagação do ar. Os órgãos mais, por exemplo, órgãos que são mais, como por exemplo o intestino, porque eles são mais flexíveis, né? Eles conseguem suportar um pouco mais essa onda, né? Agora, por exemplo, um fígado que ele é mais duro, ou um rim, o baço, não é? Costumam se romper, não é? Tímpano. Tímpano é uma películazinha que vai para o espaço com esse efeito blast, né? E tem o efeito terciário, porque esse corpo aqui, uma hora vai bater em algum anteparo, ou no próprio solo, né? Então ele pode bater no anteparo, ou ele pode cair no solo, né? Ele pode cair em cima de algum objeto pontiagudo, né? E provocar uma terceira lesão, né? Então é um efeito devastador, o efeito de explosivos, né? As lesões provocadas pela ação mecânica da explosão estão representadas por ferimentos, mutilações e fraturas, as quais são produzidas quase exclusivamente pelos escombros das estruturas atingidas, variando, é claro, com o grau de intensidade do explosivo e da distância que se encontra a vítima. Queridos, só esse efeito mecânico, né, dos objetos que atingem já seria suficiente para causar um estrago terrível. Podendo chegar até mesmo a mutilações. Que não bastasse isso, ainda vem também, né, o efeito blast por dentro, fazendo ruptura de órgãos internos. A região do corpo também varia muito, pois depende da forma do artefato usado. Se é uma carta-bomba, por exemplo, as regiões mais atingidas serão a mão e a face, né? Se é na modalidade mina, os pés são os mais atingidos. Aqui tem algumas lesões, né, que vocês podem verificar aqui, né? O tímpano, a membrana do tímpano, numa explosão, já era, né? Você tem ali 1, 2, 3, né? A onda, o estilhaço e o impacto do corpo no chão, né? Aqui em cima, do canto superior direito, lá no cantinho, você está vendo aqui, olha a distância que o sujeito está da explosão. Ele certamente não vai ser atingido por um estilhaço, mas certamente a onda vai atingi-lo. Quando a onda o atingir, né, ele vai ter reflexos dessa onda no corpo, que pode causar aí ferimentos internos abundantes. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do intestino, que tem pequenas microlesões. Essas pequenas microlesões, num caso, por exemplo, de necropsia, quando você analisa esse intestino aqui, você já pode identificar que houve um efeito blast, porque o efeito blast no intestino, ele provoca, como o intestino ele é mais maleável, né? Ele é mais flexível, ele é um tecido, né, que é elástico, né? Em determinado momento, até que podendo falar assim, ele cede um pouco à onda, mas ele vai ter várias lesões, tá vendo?
várias pequenas lesões, certo? E aí você vai saber, que, obviamente, que houve um efeito blast sobre o organismo aqui. Aqui eu venho falando um pouco sobre o blast, né? A blast injury é um conjunto de manifestações violentas e produzida pela expansão gasosa de uma explosão potente acompanhada de uma onda de pressão ou de choque que se desloca brusca e rapidamente e com velocidade muito grande a pouca distância da vítima, mais grave, em locais fechados. Uma explosão em local fechado é um problema, né? O meu pai conta, quando ele estava no exército, um, um, um tenente, acho, estava ensinando como que se manuseava lá um determinado artefato, né? Não sei se foi uma granada, eu não sei. Ele conta isso. E quando ele viu, ele tinha ativado o explosivo. E eles estavam num local fechado. Não tinha nenhuma janela para jogar fora. Ele colocou contra o próprio corpo e correu para o canto da sala, né? Aquilo, ele falou que, assim, ele falou que onde ele vai, ele acompanha aquilo, né? O cara, ele viu que ele tinha feito aquele erro, viu que explodiu, ele correu para o canto da sala abraçado com explosivo e para evitar que as outras pessoas sofressem o impacto ali e morressem. O pai conta essa história, uma história pesada, porque foi uma das coisas que não que fez com que ele não aguentasse continuar no exército. Ele via a imagem, ele via aquela imagem na frente dele e foi pesado mesmo, né? As lesões provocadas pela expansão gasosa atingem diversos órgãos e caracterizam de acordo com a sua forma de exposição e consistência. A lesão mais comum é a ruptura do tímpano. É verdade. Qualquer impacto, né? É... Então, assim, o tímpano é a membrana muito fina que ela se rompe logo de cara, né? A blast pulmonar é também muito comum e apresenta-se com hemorragia capilar difusa dos lóbulos médios e inferiores e equimoses subpleurais. E suas vítimas têm escarros hemotóicos. Os alvéolos ficam distendidos e rotos, pendendo os pulmões apresentarem impressões costais na sua superfície. Ah, uma pena que eu não trouxe aqui. Eu não trouxe imagem da blast pulmonar, né? Abaixo, esse que ele fala aqui, olha, podendo, desculpa, os pulmões apresentarem impressões costais na sua superfície, na hora do impacto, né? A costela, né? Fica como se fosse no pulmão, ficam as marcas, né, dos ossos ali, né? Quando você pega o pulmão, né? Sem falar nas várias rompimentos de capilares, né? Você tem a pleura, que é uma membrana que envolve o pulmão, entre a pleura e o pulmão, várias hemorragias, né? E pode ter também as impressões costais, ou seja, a marca dos ossos das costas, né? No pulmão. Lesões por martelo. Vamos fazer um intervalinho para tomar um café? Vamos sim, professor. Dura para Intervalinho tomar um para o café. café. Né? Pô, Ricardo, você vai falar de lesões por martelo? É muito cobrado, por incrível que pareça. E olha, nossa, tem a matéria, hein? Ih, rapaz. Depois da lesão por martelo, deixa eu ver um negócio aqui. Ih, tem até empalamento hoje. Daqui a pouco a gente volta. Vamos tomar um café. Até já, pessoal. Na gravação, né? Vamos então aqui retornar a nossa aula, né?
Lesão por martelo, né? De causa quase sempre dolosa. Essa lesão, né, quando produzida com certa violência, pode apresentar danos graves, como, por exemplo, afundamento ósseo no segmento golpeado, produzindo a perda de tecidos quase semelhante à forma e à dimensão daquele objeto agressor. O que chama atenção na lesão por martelo para a gente poder analisar, né? Vejam que muito utilizado em homicídios, quer dizer, muito utilizado em homicídio, né? Comumente utilizado em homicídios, né? Principalmente com um golpe direcionado no crânio, né? A lesão por martelo, ela apresenta, né, o próprio formato do martelo direitinho. Você olha aqui na direita, ó, a lesão por martelo, você vê ali que os ossos que crepitaram ali, né, apresentam a dimensão certinha do martelo, não é? Aqui também você tem um crânio à esquerda, né, que você está vendo ali o local onde o martelo chegou a entrar, não é? Essas lesões são muito características porque elas apontam no crânio, por exemplo, que o crânio, né, ele tem a camada mais superficial, que é mais dura, e o meio entre as duas é meio esponjoso. Então, crepita, né? Quando o impacto do martelo se dá ali, né, forma exatamente a dimensão e o tamanho e o formato do objeto que atingiu. Né? Empalamento. Né? Peraí. Desculpa aí, pessoal. Empalamento. Essa forma especial de encravamento caracteriza-se pela penetração de um objeto de grande eixo longitudinal, na maioria das vezes consistente e delgado no ânus ou na região perineal. Né? As lesões são sempre múltiplas e variadas, sua profundidade varia de acordo com o impacto e as dimensões do objeto contusivo. Nós temos aqui, né, algumas imagens do empalamento. Né? Introduz, né, a estaca ali, ou a lança, né, no ânus, né, e normalmente, né, sai, né, pela boca, né? Então, assim, pode ser de origem acidental ou mesmo criminosa. Né? É muito comum, por exemplo, esse tipo de morte quando o sujeito quer demonstrar terror, né? Esparramar o terror pela comunidade, ou terror aos adversários. Não é? Se fazer esse tipo de tortura em razão da imagem bizarra, né? que se verifica em razão disso. Né? Aqui vocês estão vendo, bem na direita, não é? Que esse objeto, né, percorre longo trecho no interior, né, provocando uma sequência enorme de lesões internas aqui. Né? Então, a consequência é a morte, tendo em vista o número de lesões que se causa no interior do organismo aqui. Do organismo, não, perdão, do corpo. Né? Agora sim, lesões produzidas por ação perfuro-cortante. Vocês viram que as lesões contusas, né, são enormes, né? São grande maioria. Né? Teve briga, alguém tem equimose, rubefação, hematoma, torção, não é? É a mais comum. Mas agora também são lesões que se verificam com muita
uma certa intensidade nos casos de homicídio. Lesões produzidas por ação pérfuro-cortante. Esses objetos, eles possuem dupla ação, ao mesmo tempo perfurante e ao mesmo tempo cortante. Imagina uma faca, uma faca que você tem na sua casa, né? Uma faca que você usa no churrasco. Ela tem aquela ponta, não é? Aquela ponta plana, e embaixo o fio, ou gume, não é? Quando ela é penetrada no corpo da vítima, não é? Ela tem uma ação perfurante na ponta e cortante, não é? Por isso nós chamamos de lesão pérfuro-cortante. Ao mesmo tempo ela perfura e corta, não é? Então são provocados por instrumentos de ponta e gume, atuando por um mecanismo misto. Penetram perfurando com a ponta e cortam com a borda afiada os planos superficiais e profundos do corpo da vítima. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, esses aqui são instrumentos que eu vou chamar de pérfuro cortante, né? Olha esse daqui da esquerda, vocês vão ver. A parte de cima da faca aqui não tem gume, só a parte de baixo. E ela tem a ponta aqui. Quando ela é introduzida, por exemplo, no abdômen da vítima, ela tem aqui, ó, a ponta vai abrindo o tecido e aqui a de baixo o gume vai seccionando o tecido. Então nós temos uma ação pérfuro cortante. Agora preste atenção, porque nessa primeira faca aqui, né, eu tenho um gume só, né? A outra faca do meio, ela tem dois gumes. Ela tem a ponta, que vai perfurar, e ela tem um gume superior e um gume inferior. A faca de dois gumes. Tá? E aqui na terceira, nós temos um objeto chamado lima, que ele é um objeto triangular. Ricardo, por que você está mostrando esses exemplos aqui? Eu tenho um gume, dois gumes e um objeto triangular. Porque, olha aqui, você olhando o tipo de lesão, você vai saber se você está diante de uma perfuração feita por uma faca de um gume ou de dois gumes. Como, Ricardo, que você consegue ver isso? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Aonde tem o gume da faca, o ângulo é um ângulo bem obtuso. Aqui na esquerda, você está vendo que é o seguinte, ó, né? Você tem um ângulo lá em cima muito parecido com o ângulo de baixo. Por quê? Porque houve corte nos dois lados. Já aqui no meio e também na direita, você vai ver que você tem um ângulo obtuso e o outro é um ângulo mais rombo. É onde a faca não tinha gume e aonde você tem a figura, né, a romba, né, e do outro lado onde tem o gume é um ângulo mais regular, mais obtuso, né, mais agudo, né? Então, deixa eu ver aqui se eu peguei, olha só essa aqui. Essa imagem aqui, então, é perfeita. Qual objeto causou essa lesão, gente? Isso aqui foi uma faca de um gume ou uma faca de dois gumes? Olha só como é que os ângulos da ferida são diferentes. Olha como é que os ângulos são diferentes. Do lado esquerdo, você tem um ângulo, né,
é menos rombo do que o direito. Será que aqui houve um corte ou houve uma perfuração? E se houve uma perfuração, foi por uma faca de um gume ou uma faca de 2 gumes? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. A ferida incisa, aquela que é produzida por um objeto cortante, ela tem a largura maior do que a profundidade. Agora, o pérfuro cortante, aquele que a faca entra no corpo da vítima, a profundidade dela é maior do que a largura. Então, vocês estão vendo aqui nitidamente o seguinte, olha, no ângulo direito, vocês estão vendo aí que existe uma profundidade maior, com certeza aí, né, tem um vazio aí onde a faca foi entrando, né? E você tem um ângulo mais rombo, de uma faca que tinha um gume só, o gume voltado para a esquerda, né? O gume voltado para a esquerda, onde o ângulo é mais agudo, é menos rombo, não é? Interessante, né? Então aqui vocês estão vendo, o sujeito foi vítima de facadas. Resta saber se é uma faca de um gume ou de uma faca de 2 gumes. É uma pena, eu não peguei aqui uma lesão por lima, uma pena, que é a lesão triangular. Também é mais raro de acontecer, né? O diagnóstico da arma usada deve-se levar em consideração as dimensões, forma e profundidade do ferimento. Então, se você tem, uma ferida comprida, longa e de baixa profundidade, aquilo foi um corte. Agora, se você tem uma abertura pequena e uma profundidade longa, você tem uma ferida pérfuro cortante. E aí, de acordo com o ângulo, pode ser uma faca de um gume ou uma faca de 2 gumes, né? Mas cuidado. Aí você pode falar assim. Ah, sim, um outro detalhe, né? Lesões de defesa. Lesões de defesa. É muito comum. O sujeito ataca a vítima para dar a facada e a vítima usa o braço para se proteger e a faca entra no braço, né? Essa aqui, salvo engano, foi uma lesão na perna. Eu não lembro, mas acho que foi na perna. Eu não lembro, depois eu vou ver de onde que eu tirei, mas acho que foi na perna, sim, né? Palma da mão, né? Antebraço, tudo que você usa para se defender, não é? E aí, obviamente, aquelas partes são primeiramente atingidas, né? Um outro detalhe, Ricardo, eu posso falar que a profundidade da lesão vai ser a mesma do objeto utilizado? Então, por exemplo, o cara com um canivete de 5 centímetros enfiou, né? Então, obviamente, a profundidade da lesão vai ter 5 centímetros. A profundidade nesses casos pode ser maior do que o próprio tamanho do objeto. Quando acontecem as chamadas lesões em acordeão, ou lesão em acordeão. O que é a lesão em acordeão? Imagina, por exemplo, no abdômen, né, que é uma região depressiva, né? Então o sujeito vem, pega a faca, enfia a faca e empurra a faca para dentro e o abdômen vai cedendo. E a faca vai entrando e vai aumentando a profundidade da lesão. E depois ele tira a faca. Então, às vezes, a profundidade da lesão pérfuro-cortante é maior do que o tamanho da arma utilizada. Isso vai acontecer, obviamente, quando
encontrar uma superfície, uma superfície elástica, depressiva, que tende a esse tipo de ação, como é o caso do abdômen. É muito mais comum no abdômen esse tipo de lesão, ou lesão em acordeão. Tá? Agora, lesão produzida por ação pérfuro contundente. Agora aqui, a ação é mista, porque ao mesmo tempo você vai ter uma contusão e ao mesmo tempo você vai ter uma perfuração. Queridos, quando estiverem falando de lesão produzida por ação pérfuro contundente, que ao mesmo tempo que contunde, não é? Perfura, disparo de arma de fogo. Tá? Disparo de arma de fogo. As feridas pérfuro-contusas são produzidas por um mecanismo de ação que perfura e contunde ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, esses instrumentos são mais perfurantes do que contundentes. Esses ferimentos são produzidos quase sempre por projéteis de arma de fogo. E, obviamente, tem uma importância absurda no direito penal, absurda na medicina legal. O estudo das lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, né, deve-se considerar o ferimento de entrada, o de saída e o trajeto. Então, por exemplo, se eu quero verificar, estou fazendo um estudo sobre um cadáver que foi vítima de um PAF, projeto de arma de fogo, o disparo de arma de fogo, eu tenho que levar em consideração o orifício de entrada, trajeto e orifício de saída. Porque aí eu vou saber de onde veio o disparo, não é? Por onde a bala entra, qual é o trajeto que ela faz e quando que ela sai. E olha, queridos, que aqui você tem uma verdadeira missão da medicina legal. Por quê? Primeiro, você olhando o orifício, você tem que conhecer se está diante de orifício de entrada ou de saída. E se está diante de orifício de entrada, você vai ter que verificar se aquele tiro foi encostado, a curta distância ou à distância. E tem como saber. Tem como saber se aquele orifício é de entrada, se foi um tiro encostado, ou se foi um tiro a curta distância, ou se foi um tiro à distância. Não é? Você vai olhar o orifício, às vezes esse disparo de arma de fogo vai provocar um orifício de entrada, mas não vai ter orifício de saída. Não é? E, às vezes, o trajeto vai sofrer mudanças. Não é? O disparo, às vezes, entra, pega uma parte óssea e ele pode desviar e mudar o trajeto. Então, às vezes, nem sempre o trajeto vai seguir o mesmo padrão do disparo de arma de fogo. Às vezes ele pode modificar o trajeto dentro do corpo. Então, não é uma missão das mais fáceis para o perito, não. Sem falar que os tiros de alta energia, de armas de alta energia, como é o caso de do fuzil, vocês vão ver o que o tiro de fuzil faz numa pessoa. Às vezes você olha e parece que o sujeito foi morto a pegar um taco de beisebol e atravessar e esfolar a cabeça dele todinha. E quando você vai ver, não, foi um tiro de fuzil. Mas a cabeça do cara tá toda tiro de fuzil. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui, né, que é a parte mais importante da aula de hoje, né? Obviamente, disparado, a parte mais importante da aula de hoje. Bom, vamos começar a falar do ferimento de entrada, o chamado tiro encostado. Primeiro eu vou mostrar para vocês esse esquema aqui de um disparo de arma de fogo.
Queridos, a arma de fogo, quando ela é disparada, ela não elimina pelo cano somente o projétil. Ela elimina, ocorre, né, uma explosão dentro da arma de fogo, não é? A pólvora, não é, primida ali no gatilho, não é, no projétil, ela explode. Os gases são todos eliminados ali na frente, no cano. Esses gases saem em altíssima temperatura. Junto com os gases saem restos de pólvora incombusta, às vezes pedaços de pólvora que não incombusta, ou seja, não sofreram a combustão. Fumaça, muita fumaça proveniente da explosão. E por que é tão importante nós sabermos disso? Por conta disso aqui, ó. Esse tiro aqui, essa ferida obviamente já foi lavada, não é? Essa ferida foi lavada. Você pode ver que o entorno dela está lavado, não é? Mas o que acontece aqui? Isso aqui é o chamado câmara de mina de Hoffman, ou golpe de mina. Isso aqui é um tiro encostado. Ricardo, por que você diz que é um tiro encostado? Olha essas coisas aqui, que também são exemplos. Esses aqui ainda não foram lavados, não é? Quando você olha esse disparo aqui, o da esquerda, que eu tenho, não é? Um tiro a curta distância. Na direita também eu tenho um tiro a curta distância. E esse aqui eu tenho um tiro encostado. Como que eu sei, mais ou menos, se eu tenho um tiro a curta distância, se eu tenho um tiro encostado? Vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Vocês estão vendo, em volta dessa ferida aqui, uma zona que eu chamo de zona de tatuagem. Na esquerda, na direita também, uma zona enegrecida para o lado de fora, na pele, que eu vou chamar de zona de esfumaçamento ou de tatuagem. Fica a marca da fumaça e também de pólvoras incombustas que ficam cravados na pele. Isso significa que esse tiro aqui foi um tiro a curta distância. Por quê? Se fosse um tiro a longa distância, não haveria essa marca de esfumaçamento, nem o encravamento de pólvora incombusta. Por quê? Porque, obviamente, que com a distância, essa fumaça vai se dissipando, não é? E a pólvora incombusta vai perdendo a sua força. Não é? Aqui, na esquerda, olha só, eu tenho, não é, em volta aqui, uma situação que é um pouco diferente da outra. Qual é a diferença do tiro da direita para o tiro da esquerda? O tiro da direita, o que entra no corpo foi só o projétil. Tá vendo que o buraco é pequenininho e as bordas são bem irregulares? O que acontece com essa outra aqui da esquerda? Por que essa borda, esse orifício de entrada está tão aberto assim? Está tão irregular, diferente do outro que está certinho ali. Ele está irregular assim porque esse tiro foi encostado na pele e os gases provenientes do disparo entram aí para dentro e abrem o tecido.
Então eu já posso dizer que esse tiro aqui foi um tiro encostado, enquanto o da direita foi a curta distância. O que acontece? Está vendo essa zona de esfumaçamento que ficou para o lado de fora, na imagem da direita? Ela não tem essa zona de esfumaçamento na imagem da esquerda. Mas o que vai acontecer? O interior dela é enegrecido. Por quê? Porque a pólvora em combustão e os gases entraram aqui dentro e ficaram preto. Por isso, parece uma câmera de mina de carvão, que ela tem um buraco assim negro. Olha esse aqui. Esse tiro aqui é um tiro encostado. Por que que esse tiro, Ricardo, ficou esse formato de estrela aqui, olha? Tão maior do que esse aqui. Olha a diferença desse para esse aqui da esquerda. Por que essa diferença? Porque, queridos, vocês estão vendo que esse aqui por baixo tem uma placa óssea? O que acontece com um gás proveniente da explosão? Ele não consegue atravessar essa placa óssea. Parte dele volta. Parte dos gases retornam. E ao retornarem, formam essa imagem aí que vocês estão vendo. Mas, professor, Essa por que imagem do outro não retornou? Então, quando eu vejo essa imagem aqui e essa da esquerda, eu sei que eu tenho um tiro encostado. Já essa da direita, com essa zona de esfumaçamento aqui, eu tenho um tiro a curta distância. Mas ainda tem um detalhe. Você pode ter um tiro a curta distância sem essa zona de esfumaçamento. Quem pode me dar um exemplo aí de um tiro a curta distância? Em que situação que você pode ter um tiro a curta distância sem a zona de esfumaçamento? Ou a zona de tatuagem? Só botar alguma coisa na frente, um travesseiro, uma coisa qualquer. Isso. Se o cara tem uma roupa, a pólvora em combustão fica na roupa. Quando você levanta a roupa, vai estar só a perfuração, mas não vai ter a pólvora exatamente isso. Ou então o travesseiro, né? Bota o travesseiro ali para usar como silencioso, né? Então, engana, a perícia engana. O sujeito olha assim, vê lá só o buraquinho, não tem zona de esfarfar. Ah, o tiro foi a longa distância. Posso afirmar isso? Não. Tem uma série de fatores que eu tenho que levar em consideração. Um casaco grosso de couro, né? Também não vai passar. Então, se você olhar bem, essa ferida aqui estrelada, olha lá, ó, os gases não conseguiram perfurar, eles retornam. E retornam levantando placa de pele. Óbvio que essa ferida aí já foi lavada, né? No IML, né? Depois que ela é periciada, o cadáver ele é lavado, obviamente, né? Aqui, por exemplo, olha, você tem, tá vendo que você tem uma marca roxa em volta dessa ferida? Nós chamamos isso de auréola equimótica, porque às vezes o impacto cria equimoses no entorno da ferida, capilares, né, que se rompem em torno da ferida em razão do impacto. Nós temos também uma orla que nós chamamos de orla de enxugo. O que é a orla de enxugo? Sujeira da munição, ou graxa, né, ou óleo, né, pode ficar no buraco, na ferida ali. Por isso nós chamamos de orla de enxugo, não é? E é um fator importante para você identificar na hora da balística, né? Você verificou lá determinado tipo de óleo que foi utilizado, né? Que foi encontrado na ferida, de repente é o mesmo óleo que o sujeito usa para lubrificar a arma dele.
Mas aí você vai ver quase todo mundo usa o mesmo óleo, e aí não tem como confirmar nada. Então, assim, investigação é fogo. Quando você vê que está na cara, pô, você descobre que não tem nada ainda decidido, né? A balística, que é um ramo da criminalística, é uma coisa linda de se estudar, não é? Você tem armas que têm chamadas alma raiada. O que é alma raiada? O cano, ele tem ranhaduras que quando o chumbo passa por ali, ele passa girando, não é? E ele passa arranhando. Então, depois de você verificando aquela arranhadura do disparo, é como se aquele fosse o DNA. Você sabe se é compatível com aquela arma. E você tem a arma de alma lisa, que não tem raia nenhuma. Né? Aí você fala assim, Ricardo, não tem como identificar o disparo de arma de fogo, então, numa arma de alma lisa, por exemplo, uma escopeta de cano cerrado? Tem. A cápsula, aonde bate lá, você aperta o gatilho, o cão vai e bate para explodir a pólvora ali dentro da cápsula, do estojo, né? E aí, o que acontece, queridos? Você prendendo aquele estojo, o estojo tem uma deformidade. Você pega a arma que é suspeita e dá vários disparos e você vai verificar que a deformidade é a mesma. Ou seja, o cão bate sempre da mesma maneira naquele estojo. Então você consegue dizer que o disparo é compatível com aquela espingarda. É lindíssimo o ramo da balística, mas é difícil a gente poder ter tempo, né? Principalmente quinzenal, 2 aulas só para abordar tanta questão assim, né? A gente vai ficando com aquilo que é de mais importante. Olha esse disparo aqui. E eu pergunto para vocês, que tiro de disparo pode ter ocorrido? Olha que situação. E outra, isso é um orifício de entrada ou um orifício de saída? Como que eu identifico se eu estou diante de um orifício de entrada, um orifício de saída? Olha aqui, ó, só para vocês terem ideia. Exemplos de tiro à distância. Tiro à distância. Não tem zona de esfumaçamento, não tem orla de enxugo, né? Não tem zona de tatuagem, tem só o orifício de entrada. Agora, como que eu sei se eu estou diante de um orifício de entrada e de um orifício de saída? Aqui. Isso aqui é um orifício de entrada. Isso aqui é um orifício de saída. Como que eu sei? Preste atenção. Esse aqui é um orifício de entrada, por quê? Porque as bordas estão invertidas, ou seja, estão para dentro. O disparo entrou, empurra as bordas para dentro. Então as bordas são invertidas. Já o orifício de saída, o tiro sai, as bordas são evertidas, ou seja, são viradas para fora. Olha essa borda, esse orifício de saída, e olha esse orifício de entrada. E aí você sabe, sabendo de onde é o orifício de entrada e onde é o orifício de saída, obviamente você vai saber o trajeto. E através desse trajeto você vai saber de onde foi o disparo. Qual é a distância aproximada do disparo. Agora, a análise do trajeto é muito importante. Por quê? Porque o trajeto da bala de fogo, ela pode mudar. Se pega em um anteparo, ele muda a trajetória, ela pode mudar a trajetória dentro do corpo. Então, se você não estuda só o orifício de entrada e só o orifício de saída, você não tem a noção exata de onde veio o disparo. É necessário o exame interno para verificar a trajetória.
Então, o exame interno do cadáver vai mostrar a trajetória da bala. Então, você não pode acreditar somente no orifício de entrada e no orifício de saída para saber de onde veio o disparo. É necessário também você verificar o trajeto. E o trajeto depende do exame interno do cadáver. Por quê? Porque a bala pode mudar de trajeto se ela esbarrar numa placa óssea, por exemplo, ou se esbarrar, o sujeito pode ter lá uma platina no corpo, né? Que pode também mudar a distância da bala. Eu estou correndo um pouquinho para dar tempo, tá, gente? Olha só isso aqui, projéteis de alta tensão. Esse aqui é uma das armas mais perigosas que pode existir. Fuzil. Projeto de alta energia. Queridos, para vocês terem ideia, um tiro de fuzil, ele rompe a barreira do som. Significa que o projétil chega antes do que o barulho do tiro. O projétil chega antes do barulho do tiro. Quando você escutou, pô, o tiro já está no lugar há muito tempo. Porque a velocidade dele rompe a barreira do som. Tamanha energia que é aplicada na explosão desse tipo de munição que é utilizada nos fuzis. E o deslocamento desse projétil de alta energia no ar, por romper a barreira do som, por romper a resistência do ar de forma tão violenta, ele provoca cavitações, que são deslocamentos de vácuo. Ele vai entrando, vai rompendo a barreira do ar e ele vai abrindo cavitações temporárias de vácuo por onde ele passa. E quando ele atinge, ele não atinge sozinho. Ele vem trazendo essa energia toda e esse deslocamento de ar todo e essas cavitações com ele. E dependendo do momento em que ele atinge o corpo, e dependendo do tamanho da cavitação de vácuo que ele traz junto, você vai ter esses resultados aqui, ó. Olha isso aí. Ah, Ricardo, o que é isso? Deram uma paulada na cara dele? Não, ele tomou um tiro de fuzil. Porque o que atingiu ali não foi só o projétil. O projétil é uma coisa assim, né? O chumbo, não. Ele vem trazendo cavitações de vácuo com ele, vem abrindo. E dependendo da abertura da cavitação de vácuo, pode ter um resultado desse aí, ó. Tá? Às vezes pode não ficar a cabeça no lugar, dependendo da cavitação de vácuo que esse fuzil está trazendo com ele. Tá? Às vezes, você olha, a ferida de entrada tem um furinho. A cavitação de vácuo ela se abre depois. Aí você olha as costas do cara está todo aberto. Porque as cavitações elas têm esse formato aqui, ó. Tá vendo? E são temporárias, eles vão abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, olha aqui. Olha esse tiro aqui na cabeça de fuzil. Você olha e você acha que o cara tomou uma machadada na cabeça, né? Você olha isso aqui, esse cara tomou uma machadada na cabeça aqui. Não, isso aqui foi um tiro de fuzil. Que a cavitação de vácuo fez isso aqui, ó. O outro da esquerda aqui
Isso aqui já está me parecendo até mesmo um orifício de saída e não um orifício de entrada. Porque às vezes o orifício de saída do fuzil costuma fazer uns rombos assim, ó. Então, é uma pena que eu não tenho tempo para falar tanto sobre essa questão. Já são 7 horas. Só para concluir, instrumentos cortocontundentes. Aqui, ao mesmo tempo, corta e contunde. Tramontina. Fiz uma propaganda do facão Tramontina aqui. Vejam que elas têm o gume, que cortam, mas também agem, né, por meio de o quê? De impacto. Machado, foice, facão. Quais as características dessas lesões? São sempre graves, fundas. São as piores aqui, né? Das ações mecânicas, uma das piores, né? Uma das piores, né? Então, apresentam cauda de escoriação. Aliás, perdão, não apresentam cauda de escoriação porque não tem aquele corte, né, de entrada e saída, nem ponte de tecido, porque ela não deixa. Ponte de tecido que a gente vê lá na ferida contusa, não é? O que as diferencia das feridas cortantes e contusas. Olha isso aqui. Não é? Aqui eu tenho lesões cortocontusas. Facão, foice, machado. Não é? Veja que não tem ponte de tecidos entre as aberturas. Não é? Não tem zona de escoriação, porque eu não tenho aquela questão, o corte começou da direita, da esquerda, não, porque o corte aqui, ele é de acordo com o impacto, por isso corto contusas. Porque tem o quê? O impacto, não é? Aqui ele fala que é mais comum em mortes por acidentes ferroviários, denominado espostejamento, que é o corpo humano em postas, né? Mas, queridos, olha só isso aqui. Lesões cortocontusas. Isso aqui, da esquerda, nitidamente, é uma lesão de defesa. O cara foi dar um facão aqui, a pessoa parou a mão assim. Tá vendo? Da esquerda. O cara foi para dar um golpe de facão ou de foice, o cara parou a mão. Parou a mão, olha a posição que ela parou a mão. Né? Aí veio o corte. Já no da direita, o sujeito pegou e isso certamente foi o facão. Né? Olha o tamanho das lesões cortocontusas. Normalmente são lesões graves, assim, bizarras mesmo. Né? E um outro exemplo de lesão cortocontusa, que ao mesmo tempo corta e contunde, é a mordedura. Né? A mordedura, você olha nitidamente, você vê a marca dos dentes. E aí você tem a assinatura do agressor. Né? A assinatura do agressor. O livro do França, ele conta uma situação interessante, que a vítima estava sendo assassinada e ela mordeu o agressor para deixar nele, né, a marca dela. Quando o suspeito foi depor, o policial percebeu que tinha um sinal de mordedura. Quando viu, o que foi isso? Foi nada não. Fizeram o exame, era compatível com a arcada dentária da vítima. Então a vítima deixou nele a assinatura dela para identificar o autor do crime. Queridos, infelizmente eu tive que correr um pouquinho para a gente concluir em 2 aulas, porque eu quero na próxima aula, próximo encontro, a nossa prova, depois mais 15 dias, né,
Então, aí eu já vou começar com sexologia forense. Tá? Depois eu vou para tanatologia forense. Então, assim, eu precisava concluir a matéria em 2 encontros com vocês. Então, hoje, vocês vão ver, depois que vocês lerem o slide, tá? Vocês vão ler, tem muita informação aqui para vocês complementarem aquilo que a gente conversou hoje aqui. Tá bom, gente? Alguma dúvida que eu possa tirar? Também já está na hora de entrar na outra aula, né? Queridos, obrigado aí pela presença de vocês. E a nossa aula, a nossa prova vai ser só de traumatologia forense. Esse slide aí, essas aulas que nós tivemos. Se eu não postei o slide, eu vou postar o slide, mas eu acho que eu já postei. Né? Eu vou postar o slide, vou postar a aula de hoje também. Tá bom? E temos aí 15 dias para nos prepararmos. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Professor. Boa noite, obrigada. Obrigada.